Joia, menino, joia, meninas. Seguinte, ó. Vou fazer a correção aqui da prova da semana passada, tá? E aí vocês vão fazer o seguinte pra mim. Vão assistir, vou gravar e vou deixar no YouTube, né? E aí vocês vão assistir. Quem chegar até o final do vídeo, fazer as correções, vai deixar pra mim vai deixar para mim um comentário, e lá nos comentários vocês vão colocar o nome e o número de vocês. Tá joia? Então vamos lá. A primeira perguntinha lá, ó. Nós temos lá. O gráfico abaixo representa uma função. Aí eu deixei esse gráfico aqui. Gente, provinha facinha, hein? Aqui o eixo X, aqui o eixo Y, né? Aqui eu tenho x1, aqui eu tenho x2, aqui eu tenho o C e aqui eu tenho ponto de mínimo, né? Nós estamos falando do que aqui? De uma função de segundo grau. E já sabemos que essa função de segundo grau, o delta é maior que zero. Como que eu sei que o delta é maior que zero? Porque tem x1 e x2 números diferentes, pontos diferentes, tá? Mas só perguntei simplesmente que função que era essa, né? E aí, função de segundo grau. Vamos lá. Passando para a segunda aqui. Deixa eu ver. Só um minutinho. Espera lá, meninos. Deixe. Isso. Acertei aqui. Agora vamos lá, dando sequência. A próxima. O gráfico de uma função do primeiro grau corta o eixo X do plano cartesiano em quantos pontos? Beleza. O gráfico de uma função de primeiro grau. O gráfico de uma função de primeiro grau é sempre uma reta. Aqui eu tenho o eixo X, aqui eu tenho o eixo Y. Então, o gráfico de uma função de primeiro grau corta o eixo X em apenas um ponto. Beleza? Corta o eixo X em apenas um ponto. Tranquilo? Se for uma função decrescente ou crescente. Beleza? Então, função de primeiro grau é reta. E a reta só corta o eixo X em um ponto. E chamamos esse ponto de quê? De raiz, né? A função de primeiro grau tem uma raiz só. O que é a raiz? É o ponto que corta o eixo Y. O eixo X, aliás. Vai lá. Dada a função y igual a menos 2x mais 3. Olha lá. Ó. Só de olhar, ele pede para... Ó, vou até fazer essa... Depois eu vejo o que perguntou. Vai cruzar o eixo Y no 3. Beleza? Aqui o A ó, é negativo. Se o A é negativo, é uma função decrescente. É uma retinha decrescente. E aqui está a raiz. Ó. Aqui está o valor do x. Olhando aqui o que ele estava me perguntando, ó. Olha lá, ó. A função y é igual a menos 2x mais 3 é crescente, decrescente, paralela ao eixo x ou paralela ao eixo y? É uma função decrescente. Certo? Agora vamos lá, ó. O gráfico abaixo representa... Deixa eu ver se eu não pulei nenhuma, né? Isso, não, tá certinho. O gráfico abaixo representa uma. Ó, olha lá, ó. XY. Que gráfico que é esse? É o gráfico de uma função do primeiro grau, né? As opções eram do primeiro grau, do segundo grau, logarítmica ou exponencial. Função do primeiro grau. Mais uma bonitinha dessa, facinho, gente. Prova fácil igual essa, tá difícil, hein?
Ó. Aí tem lá, ó. Esse ponto é 1. Ah, que função que é essa? Qual a função que se localiza do lado direito do plano cartesiano? É uma função logarítmica, né? Uma função logarítmica decrescente. Então já sabemos que a base aqui, ó, é um número, né, fracionário entre 0 e 1, tá? Provavelmente meio, log de meio. Então é uma função logarítmica. Y, ó, é uma função desse tipo, decrescente, porque aqui é uma fração. Se fosse assim, ó, seria y é igual a log de x na base 2. É lógico, se aqui for 2. Tranquilo? Beleza? Então, funções, né, gráficos do lado direito do plano cartesiano, sabemos que são funções logarítmicas. Vamos lá? Agora lá. Dando sequência. Dada a função abaixo, pode-se afirmar que o gráfico intercepta o plano y no ponto. Aqui, ó. Y é igual a 3x sobre 2 mais 4. Pergunto, que função que é essa? Que tipo de função que é essa? É uma função do primeiro grau. Se é uma função do primeiro grau, é uma reta. Quem que é o A? 3 meios, que é 1,5. 1,5 é um número positivo ou negativo? Positivo. Então é uma reta crescente. Beleza? Olha lá, ó. Retinha de primeiro grau vai cruzar o Y na onde? No 4. 1, 2, 3, 4. Aqui, ó. E o X? Onde que vai cruzar o X? Ó? 3x sobre 2 mais 4 igual a 0. 3x sobre 2 menos 4. 3x é igual a menos 4 vezes 2. 3x é igual a menos 8. X é igual a menos 8 dividido por 3. Ah, se fosse 9, 9 dividido por 3 daria 3. Negativo. Como que é 8 dividido por 3 é quase 3. Menos 1, menos 2, menos 3. Olha lá, ó. Aqui é o y e aqui é a raiz, né? O que ele perguntou? Dada a função, não precisava nem de fazer o gráfico. Dada a função, só de olhar a função, vai cruzar o eixo y na onde? Ó? No 4. Ó. Isso não precisa fazer, gente. É só ter o conhecimento. Tá? Agora vamos lá, na 8. Em uma função do segundo grau, sabe-se que o valor de delta é 0. O que é que podemos dizer a respeito desse gráfico? Gente, ó, falei isso aqui em algumas aulas. Ó. Esse é o valor de x. Segundo grau, uma parábola. A parábola pode ser assim, cruzou o eixo x em 2 pontos, x1 e x2. Mas pode ser uma parábola assim também, ó. Cruzou o eixo x num ponto só. x1 é igual a x2. Ou pode ser assim, ó. Ó, não cruzou o eixo x em nenhum ponto. Todas as parábolas são válidas. O que vai diferenciar uma da outra é o delta. Esse delta é maior que 0. Todo delta maior que 0, a parábola tem duas raízes diferentes. Essa aqui, ó, o delta é igual a 0. Toda vez que o delta é igual a 0, o x1 é igual ao x2. Cruzou o eixo x em apenas um ponto. E essa parábola aqui, o delta é menor que 0. Vai lá resolver a equação de segundo grau para construir o gráfico da função de segundo grau.
Achou delta menor que zero, delta negativo, não precisa nem achar nem x1 nem x2. Por quê? Porque não existe nem x1 e nem x2. Agora voltando aqui na nossa perguntinha, ó. O que ele nos perguntou? Em uma função de segundo grau, sabe-se que o valor do delta é zero. Portanto, podemos garantir que... Vou apagar aqui, ó. Vou apagar essa e essa. O que eu posso garantir? Que quando o delta é zero, o x1 e o x2 são iguais. Ou seja, vai cruzar o eixo x em apenas um ponto. Olha lá a respostinha, né? O gráfico corta o eixo x em um único ponto. Agora, seguindo. Dada a função abaixo, pode-se afirmar que esse gráfico é... Então, vamos lá. Ó, y é igual a x² menos 2x menos 3. Primeiro, olhando essa função, o que eu posso dizer? Preciso construir gráfico dela, não, só de olhar. É uma função segundo grau. Se é uma função de segundo grau, a parábola é para cima ou para baixo? Pode ser para cima, pode ser para baixo. Quando que a parábola é para cima? Quando A é maior que zero. Quando a parábola é para baixo? Quando A é menor que zero. Quem que é o A? É esse número aqui, ó, é o que acompanha o x². 1 é maior que zero ou 1 é menor que zero? Ah, 1 é maior que zero. Então a parábola que nós temos é essa, né? Então, se eu fosse desenhar, vai cruzar no menos 3. Sim. Beleza? Agora vamos ler aqui, ó. Vamos ver o que eles estão nos falando aqui, ó. Só de olhar a função, posso falar que é uma reta crescente? Não, reta crescente não é. Posso falar que é uma parábola com ponto de máximo? E aí? Ponto de máximo é esse, ó. Quando a parábola é assim, ó, para baixo. Então aqui eu tenho um ponto de máximo e aqui eu tenho um ponto de mínimo. Então o que eu posso falar dessa função? É uma parábola, e ela tem ponto de mínimo, né? Porque ela é voltada para cima. Olha lá, esse ponto de mínimo é o vértice. Nós temos até fórmula aí para resolver esse xv e yv. Beleza, meninos? Vamos lá para a última. A última facinha, né? Deixa eu apagar a luzinha aqui, porque a luz é pequena. Então vamos lá. A última questão, ó. A última questão, te dei um gráfico já construído. Cruza no 1. Esse ano foi o gráfico que vocês mais viram na televisão, né? É um gráfico que só tem do zero para o positivo, olhando no eixo Y. Então, ó, ele só acontece na parte de cima do plano cartesiano. Esse é uma função exponencial. Lembrando que do lado direito é uma função logarítmica. Do lado de cima aqui, ó, né, do plano cartesiano, é uma função exponencial. A curva é a mesma, até porque uma é inversa da outra, tá? Só que a função exponencial do y positivo. Só a logarítmica, função onde o x é sempre positivo. Então a logaritma do lado direito e a exponencial na parte de cima do plano cartesiano. Fechou, meninos? E aí nós terminamos a nossa correção da nossa avaliação. Tá joia? Ó, assistam o vídeo, né? Tirem as dúvidas de vocês e deixem um comentário com o nome e o número de vocês. Porque eu vou olhar lá no comentário lá do canal do professor Elimar Cardoso, olhei o comentário, vou anotar o número e o nome de vocês para eu dar uma participação. Tá joia?
Então, quem assistiu o vídeo até o final, não deixe de colocar no comentário, porque eu preciso fazer essas anotações. Beleza, meninos? Então, até amanhã. Hoje, terça-feira, amanhã, quarta-feira, tem atividade. Tá joia? Aí voltamos nos falar.